Já sentiu um arrepio subir pelas costas. E antes de virar para ver quem está ali, percebeu que o corredor atrás de você está vazio? Se isso te deu um frio na espinha, se prepara, porque isso é só o começo. Existem lugares no mundo onde o medo parece morar. Bonecas que sussurram em ilhas esquecidas, fortalezas que guardam rancores antigos, túneis cobertos de crânios humanos e cidades onde o chão literalmente respira fumaça quente. E hoje eu vou te levar para conhecer os 10 lugares onde você nunca vai querer passar o seu Halloween. Fica comigo até o fim, porque o último lugar traz um fenômeno real, fotografado, estudado por cientistas, e até hoje ninguém consegue explicar. Eastern State Penitentiary, Estados Unidos. Filadélfia ergueu este colosso em 1829 para testar o isolamento absoluto. Presos sozinhos, capuzes para não ver ninguém, silêncio como método de cura. Al Capone passou por aqui em 1929. E as celas de punição, The Hole, eram buracos escuros e frios. Desde o fechamento em 1971, relatos se repetem. Passos apressados nas alas vazias, sussurros em Cell Block 12, sombras que parecem atravessar portas e se desfazer no canto do olho, como se o olhar nunca pegasse a forma inteira. Guias contam que chaves tilintam quando ninguém está por perto. E visitantes descrevem um choro grave que ecoa de uma cela específica. A imaginação? Talvez há quem diga que Al Capone teria confessado ouvir lamentos de Jimmy, ligado ao massacre do dia de São Valentim, assombrando sua cela. Teorias sobrenaturais falam da tal fita de pedra, emoções intensas gravadas em matéria bruta que se repetem como cenas sem fim. Céticos lembram do infrassom, criado por corredores longos e dutos, capaz de provocar náusea, calafrios e a sensação de presença. Entre uma e outra, o fato permanece. Este prédio foi construído para amplificar o silêncio, e aqui dentro, o silêncio parece falar. Belitz Heilstätten, Alemanha. A 50 quilômetros de Berlim, o sanatório inaugurado em 1898 tratou tuberculose ao ar livre, virou hospital militar nas duas guerras e no pós-1945 serviu ao exército soviético até os anos 1990. Em pavilhões abandonados, as salas cirúrgicas com azulejos vazios, varandas de repouso corroídas e corredores tão longos que o fim parece recuar um passo a cada passo seu. Relatos clássicos falam do homem de branco que atravessa a antiga ala cirúrgica e de uma enfermeira sem rosto, que olha pelas janelas ao anoitecer. Há quem diga que a caixa torácica quebrada de uma maca treme levemente como se respirasse nos dias de vento. Teorias sobrenaturais falam de espíritos de soldados e pacientes que não aceitam alta, presos ao ciclo do hospital. Teorias naturais lembram que fungos e mofo de prédios antigos liberam compostos que causam tontura e sensação de opressão. Cabos antigos e estruturas metálicas criam campos eletromagnéticos irregulares, que em pessoas sensíveis geram formigamento, medo repentino e até zumbido nos ouvidos. Uma explicação não exclui a outra aos ouvidos de quem entra, e sem saber porquê, encurta o passo nos corredores de Belitz. Ilha das Bonecas, México. Nos canais de Xochimilco, Dom Julián Santana Barrera começou, nos anos 1950, a pendurar bonecas achadas no lixo e nos canais. Disse que depois de encontrar o corpo de uma menina nas proximidades, ele passou décadas recolhendo bonecas e pendurando-as para aplacar algo que o incomodava. Muitas chegaram quebradas, olhos faltando, cabelos cortados, cabeças rachadas. Em 2001, Dom Julián foi encontrado afogado no canal. Relatos de visitantes são uma coleção de pequenos sustos, olhos que parecem piscar quando o vento move a pálpebra solta, sussurros finos que lembram voz de criança misturados ao farfalhar da vegetação, dedos de plástico fazendo som de unha quando batem no tronco. Existe uma lenda muito antiga que ronda os canais, a de La Llorona, a mulher que chora à procura dos filhos, a quem jure ouvir um lamento longo que não é de ave nem de barco, ecoando pelas águas rasas. Outros apontam que as bonecas seriam vasos de presenças, um eco distante de crenças mesoamericanas
sobre objetos carregarem espírito. Explicações céticas falam de pareidolia, ver rostos em qualquer arranjo, e de como a água canaliza som de muito longe. Mas é difícil argumentar com o arrepio quando dezenas de rostos de plástico, ressecados e rachados, parecem virar com o vento para o mesmo lado que você. Leap Castle, Irlanda. No condado de Offaly, um castelo do século XV reúne brigas de clãs, uma capela com história de sangue e um poço-prisão secreto, o Oubliette, que nas reformas do século XX revelou ossos humanos no fundo. Leap é palco de algumas das lendas mais persistentes da ilha. A mais famosa é a do Elemental, descrito por alguns visitantes como uma figura baixa, encurvada, de pele cinzenta, acompanhada de um cheiro de enxofre e carne podre. Há também quem fale da Dama de Vermelho, com uma adaga na mão, vista nos corredores de pedra. E claro, a Bloody Chapel, onde um assassinato durante uma cerimônia teria manchado o piso com um passado que não se apaga. No fim do século XIX e início do XX, donas da casa teriam participado de sessões espíritas e registraram impressões do elemental em diários. Céticos oferecem explicações que não deixam de ser inquietantes. Gases liberados por matéria orgânica em decomposição podem criar odores que grudam no ar. O vento entrando por frestas nas torres produz infrassom que provoca calafrios e sombras periféricas ilusórias. O contraste de fogo e penumbra nos salões cria pós-imagens na retina que dão forma a fantasmas. A mente em Leap Castle não precisa de muito para completar com o que o lugar já sugere. Catacumbas de Paris, França. Sob as ruas, cafés e buzinas, pedreiras antigas transformadas em ossuário a partir de 1786 abrigam os restos de cerca de 6 milhões de pessoas. Na parte aberta ao público, a famosa inscrição alerta: pare. Aqui é o Império da Morte. Crânios e fêmures formam paredes meticulosamente arranjadas. Mas além do trajeto autorizado, túneis se estendem por quilômetros. Lendas e relatos se misturam. Fala-se de uma câmera encontrada com imagens de alguém se perdendo. História repetida sem confirmação sólida. E de cantos graves que parecem vir de todo lado quando, na verdade, são gotas caindo em pontos ocos, replicando o som em múltiplas direções. Há o caso real de uma sala de cinema clandestina descoberta em 2004, com tela e assentos, e cabos recém-cortados quando autoridades voltaram. A imaginação completou com rituais secretos que ninguém provou. Quem desce com gravadores jura captar vozes baixas, os famosos EVP, que céticos atribuem ao ruído branco do próprio subterrâneo sendo interpretado como fala. E existe a sensação física. Bolsões de dióxido de carbono dão dor de cabeça e leve pânico. A umidade esfria o osso e o cérebro joga com a dualidade de caminhar por corredores revestidos de crânios. Em Paris, o passado não está só no museu. Ele olha de volta. Centralia, Estados Unidos. Em 1962, um incêndio subterrâneo em mina de carvão se espalhou sobre a cidade da Pensilvânia. Nunca foi completamente apagado. Ruas se deformaram, casas foram desapropriadas, o CEP desapareceu. Em dias frios, fumaça sai por fendas. O solo fica morno em alguns pontos. A antiga Route 61, tomada por grafite, foi fechada e depois coberta em 2020. À noite, o vapor do subsolo se mistura à neblina comum e cria uma bruma leitosa que engole o horizonte. Relatos populares falam de sussurros que sobem do chão e de figuras que atravessam a névoa. Visões que, do lado pragmático, a gente explica com o vento varrendo fendas, o estalo de rocha com o calor e a densidade variável do vapor, desenhando silhuetas fugidias. Mas o sobrenatural gruda fácil num lugar onde o ar quente sai do solo e cheira a enxofre. Não é difícil entender por que alguns apelidaram fissuras de portas do inferno. A cidade é fantasma por uma razão bem real: gás, calor e desabamento. E o medo aqui tem lastro em algo que a gente não vê, mas sente nos pés. Ilha de Poveglia, Itália. Pequena, na Lagoa de Veneza, Poveglia foi lazareto, isolamento de doentes, especialmente a partir do século XVIII, e mais tarde, sede de instalações de saúde.
até ser desativada no século XX. Ruínas com trepadeiras, janelas vazias, um campanário mudo. A lenda mais repetida fala de um médico que teria feito tratamentos cruéis e se jogado do topo da torre. O fato é que não há documentação robusta para isso, mas a história ela atravessou décadas. Visitantes não autorizados, e o acesso é restrito por um motivo, descrevem vozes baixas em italiano, portas batendo e um sino que toca quando o vento atravessa a estrutura. Há quem diga que a terra seria cinza humana, misturada a restos das épocas de peste, tornando o solo amaldiçoado. Explicações naturais incluem ressonância acústica, microclimas que criam névoa rente à água e a sugestão inerente a qualquer lugar ligado a sofrimento e isolamento. Mas o peso emocional é inegável. Numa ilha para onde se mandavam os casos difíceis, cada degrau parece perguntar se você tem certeza de que quer estar ali. Bhangar Fort, Índia. No Rajastão, Bhangar ergue fortalezas, templos e palácios do fim do século XVI, associados a Madhu Singh. O declínio e o abandono alimentam lendas. A princesa Ratnavati, amaldiçoada por um feiticeiro rejeitado. Um asceta que exigiu que nenhuma construção fizesse sombra sobre sua morada, sob pena de ruína. O sítio é protegido e placas do Archaeological Survey of India desaconselham a permanência entre o pôr e o nascer do sol. Ao anoitecer, o vento passando pelos pórticos de pedra cria assobios contínuos e grãos de areia se arrastam como um sussurro coletivo. Relatos apontam para perfume de jasmim surgindo do nada, um toque clássico em histórias de espíritos femininos, como as churayos, e para o som leve de instrumentos, como se alguém tocasse sitar ao longe. Teorias sobrenaturais falam de djinns nos corredores e de magias quebradas. Céticos lembram que ruínas no escuro são perigo físico real e que animais selvagens fazem sons que a gente não reconhece. Uma certeza: é o tipo de lugar em que um aviso oficial para ir embora antes da noite tira o resto da coragem de quem ainda estava pensando duas vezes. Pripyat e a zona de exclusão de Chernobyl, Ucrânia. Construída para os trabalhadores da usina, Pripyat foi evacuada em 27 de abril de 1986, no dia seguinte à explosão do reator 4. A roda gigante pronta para um feriado que nunca veio virou o símbolo de uma vida interrompida. Hoje, visitas guiadas passam por escolas com cadernos abertos, hospitais com jalecos nas paredes e apartamentos deixados às pressas. O silêncio é quebrado por portas que batem com o vento e por rangidos metálicos de estruturas envelhecidas. A lenda do pássaro negro de Chernobyl, uma figura alada vista antes do acidente, ganhou força depois do desastre, sem evidência concreta, provavelmente remendando mitos mais antigos. Há também relatos de vozes no Hospital 126, mais tarde explicadas como ar atravessando dutos. No folclore pós-1986, fala-se de passos no corredor e crianças rindo, na escola abandonada. Céticos lembram que eco e goteiras se misturam para enganar o ouvido. O aspecto mais assustador aqui é emocional. A sensação de tempo congelado e o conhecimento de que durante dias um inimigo invisível passeou pelos corredores. Se alguém busca fantasmas, encontra. Se busca uma história real que assombra de outro jeito, também encontra. O arrepio, em Pripyat, não precisa de aparição. Floresta de Aokigahara, Japão. No sopé do Monte Fuji, Aokigahara cresceu sobre lava solidificada de erupções antigas, como a de 864 d.C. É uma floresta densa, onde o som é engolido por musgo, raízes e rocha vulcânica. Fora das trilhas oficiais, bússolas podem oscilar por depósitos de magnetita, e o sinal falha em pontos. A floresta também é conhecida por sua associação trágica com suicídios, o que levou a placas de prevenção e patrulhas. O tema pede respeito. No folclore japonês, há os yurei, espíritos inquietos, e relatos de onibi, luzes azuladas que dançam no escuro, atribuídas a gases da decomposição ou bioluminescência de fungos em madeira molhada. Quem pernoita fala de passos que não são passos, e sim gotas caindo em folhas secas, repetidas por metros e metros, como uma escolta invisível.
Teorias sobrenaturais mencionam presenças que atraem e desorientam. Explicações naturais apontam infrassom gerado pelo vento atravessando cavidades na lava, monotonia visual que confunde o cérebro e microclimas que criam uma parede de ar frio. A Aokigahara não precisa de lenda para te derrotar. À noite, o preto entre os troncos parece sólido, e a sensação de que algo te observa pode ser apenas o seu próprio coração batendo alto, ou não. Bônus: Vale de Hesdalen, Noruega. Em um vale remoto no centro da Noruega, um fenômeno se repete, documentado desde o século XX, com pico de observações nos anos 1980. Luzes que surgem no céu ou pairam sobre as colinas, mudam de cor, se movem lentamente, aceleram, se dividem e somem. Aqui não é só ouvir dizer, há fotos, vídeos, medições. O projeto Hesdalen instalou câmeras automáticas e registrou dezenas de ocorrências, com luzes amarelas e brancas, durando segundos a minutos. Em alguns casos com assinaturas espectrais captadas por instrumentos. As hipóteses são várias, e nenhuma fecha a questão. Plasma natural criado por ionização do ar, combustão de poeira rica em metais, emissões elétricas por efeito piezoelétrico em rochas comprimidas, interações raras entre clima, relevo e minerais. Explicações óbvias como satélites, aviões ou lanternas não cobrem todos os casos. As fotos existem, os relatos são consistentes, o monitoramento captou dados e, mesmo assim, não há consenso. É o tipo de mistério que nos lembra que, às vezes, o céu guarda o seu próprio susto. Agora eu quero saber: qual desses você não encararia nem com um grupo inteiro ao seu lado? E qual você até visitaria, mas só de dia e com hora marcada para ir embora? Me conta nos comentários. A sua coragem pode ser o tema do próximo vídeo. Se esse vídeo fez o arrepio demorar para passar, deixa o like e se inscreve. O próximo te leva para lugares que poucos ousariam pesquisar. Ativa o sininho para não perder o rastro dessas histórias, antes que elas desapareçam de novo. Te vejo na próxima, se tiver coragem.